Cirurgia bariátrica, feita com responsabilidade, traz qualidade de vida. Boa noite. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica volta com muito prazer e muito orgulho ao ar, apresentando o último Body Life desse ano. Como não podia deixar de ser, o último e com a presença de pessoas de extrema importância. 2 dos fundadores da sociedade e 3 ex-presidentes. Eu sou Thomas Ego, sou cirurgião do aparelho digestivo, sou doutor em cirurgia pela USP e fui presidente da sociedade de 2009 a 2010. E nós vamos ter junto conosco o professor Arthur Garrido, também ex-presidente da sociedade, professor livre-docente de cirurgia da USP, presidente honorário dessa sociedade, presidente emérito e ex-presidente da Sociedade Mundial de Cirurgia Bariátrica. Do lado dele, professor João Batista Marquezini, que é professor emérito da Universidade Federal do Paraná, ex-presidente da nossa sociedade, membro de inúmeras sociedades médicas, incluindo a Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Boa noite. Boa noite. Para falar de avanços de na cirurgia bariátrica, não tem como não voltar para o passado. Como disse o Dr. Marquezini pouco antes, os dinossauros aqui sempre lembram do passado. Então vamos voltar um pouquinho ao passado antes de ir para o futuro. A cirurgia bariátrica começou no Brasil há muitos anos, mas a primeira pessoa que realmente trouxe essa especialidade ou essa área de atuação para a prática do dia a dia foi o professor Garrido. Então, vamos escutar dele alguns momentos sobre o passado, como foi quando lá no Hospital das Clínicas ele tentava nos provar, nós fomos colegas de grupo no Hospital das Clínicas, que operar obeso era uma realidade. Obrigado. E boa noite a todos de novo. Na verdade, antes de mim, houve uma pessoa também na Faculdade de Medicina da USP, que foi o primeiro a executar cirurgia bariátrica no Brasil, professor Scheib. Professor Scheib, em 73, já divulgava seus primeiros resultados com uma operação que se fazia na época, uma operação puramente mal absortiva, operação de Paine. Eu comecei em 78 e logo, junto com o professor Scheib, percebi que esse caminho era mau, junto com todos os que iniciavam esse tipo de atividade, e investi no outro caminho que despontava, que era o caminho das operações restritivas. Introduzidas por Mason, nós começamos devagar no Hospital das Clínicas, era muito difícil operar, era cirurgia aberta, os instrumentos eram difíceis de se conseguir no Brasil, época de contenção, crise do petróleo, não se podia importar nada, e os grampeadores eram essenciais para essas operações. Mas, felizmente, e com a ajuda de uma pessoa que está aqui, Dr. Thomas Ego, eu descobri, depois de alguns anos, fazendo um pouco de cirurgia bariátrica no Hospital das Clínicas, ele me disse que sabia de um congresso que era feito nos Estados Unidos só sobre cirurgia bariátrica. Eu consegui, com a ajuda de empresas, ir a esse congresso e descobri um mundo novo. Existiam 100 ou 150 cirurgiões no mundo que todo ano se reuniam nos Estados Unidos
para trocar experiências sobre cirurgia bariátrica. A partir daí foi mais fácil seguir o caminho dos que já tinham um pouco mais de experiência e o intercâmbio foi fundamental. Início é sempre difícil, não só nacional, mas regional, e o professor Garrido teve discípulos diretos, nos quais eu tenho a honra de me incluir. Mas vamos ouvir um pouquinho de como foi a experiência em Curitiba, que quando ele chegou lá com essas ideias malucas de operar obesos. Boa noite aos ouvintes, aos espectadores, e posso dizer que me sinto muito feliz de estar aqui nessa noite com o Dr. Garrido, Dr. Thomas. E eu conto a seguinte história. Eu estava num gastrão, isso ano 1994, e o Dr. Garrido me procurou e disse, eu preciso falar com você. Eu digo, não, estamos falando. Disse, não, tem que ser em particular. Digo, então vamos falar em particular. Eu vou no teu hotel. Fim da tarde ele apareceu no hotel e disse, olha, eu estou começando a fazer em São Paulo cirurgia para obesidade e estou encontrando uma resistência enorme. Eu preciso de mais colegas no Brasil fazendo isso para que a gente possa ter credibilidade. Você não gostaria de começar a fazer em Curitiba? Eu digo, faço, desde que você vá fazer a primeira comigo. Recorda? E foi. E foi. Chegando em Curitiba, eu falei com o proprietário do hospital onde eu trabalhava e ele disse, lógico, traz o Dr. Garrido aqui porque meu neto é obeso, vamos operar meu neto. Então, o primeiro paciente operado em Curitiba foi em outubro de 94, neto do dono do hospital. E aí começou um caso, 2 casos, 3 casos, e aí começamos a fazer a granel. Mas de início foi muito difícil, porque a credibilidade dos nossos colegas, eles questionavam muito, achavam que aquilo era um absurdo, não fazia sentido operar obeso. Inclusive, alguns que já conheciam de literatura maus resultados do antigo bypass, tentavam condenar o procedimento. Então, tivemos, com o apoio do Dr. Garrido e depois de demais colegas do Brasil, uma certa condição de afirmar que a cirurgia bariátrica era uma verdade. E assim começamos no Paraná, graças ao nosso decano e mestre, Dr. Arthur Garrido. Tudo no início é difícil, barreiras são muito complicadas e quanto menos as pessoas conhecem, mais elas se opõem. Nós tivemos a mesma experiência na laparoscopia e eu acho que quando falamos em avanços, o Dr. Garrido pode nos falar uma palavra sobre como foi o início da laparoscopia na obesidade. Eu posso falar porque o início foi com o Dr. Tomazego. Ele foi um introdutor da videolaparoscopia no Brasil, a videolaparoscopia do aparelho digestivo. E nós resolvemos unir os nossos esforços. Eu que já estava fazendo um pouco de cirurgia bariátrica, e ele, que era um expert em videolaparoscopia, para iniciarmos a cirurgia por videolaparoscopia para a obesidade. E também não foi fácil nem um pouco. Fomos juntos aos Estados Unidos, eu que não fazia vídeo, até hoje não faço, e ele é um expert, para aprender com o Whitgrove e o Clark, que tinha um centro muito movimentado na Califórnia, e achamos formidável, porque eles demoravam menos de 1 hora para fazer uma operação bariátrica, e com uma facilidade incrível, viemos para cá e para fazer. Eu acho que o Dr. Thomas devia contar um pouquinho disso. Foi um início complicado. O professor Garrido e eu fomos lá, vimos as cirurgias e algumas coisas pareciam tão simples que nem prestamos atenção, como passar grampeador pela boca do paciente.
Quando voltamos, operamos num laboratório que nós tínhamos à disposição no Hospital Jaraguá, então Hospital Jaraguá, operamos experimentalmente e fomos para o primeiro paciente e rapidamente, em 7 horas, conseguimos terminar a primeira operação. E esse início foi penoso, cirurgias de 6, 7 horas eram normais, e até conseguir baixar esse tempo para as 3 horas, nós demoramos 500 cirurgias. Também não tinha ninguém para nos ensinar, então nós tivemos que superar essa curva, assim chamada curva de aprendizado, por nossa conta. Naquela época, o que nós fazíamos era bypass gástrico, que ainda hoje muitos confundem, têm um pouco de dificuldade de entender a diferença entre cirurgia de capela, FOB capela, bypass gástrico. Eu acho que é um momento interessante, professor Marquezini, para tirar essa dúvida. O que é um bypass gástrico? O que é um FOB? O que é um FOB capela? Bom, eu devo também expressar aqui a minha experiência com o primeiro caso laparoscópico, que nós resolvemos em Curitiba fazer uma cirurgia de capela, não o bypass como proposto pelo Whitcroft Clark. Fazer o capela igual que nós fazíamos aberto. E também fomos com 5 ou 6 horas de cirurgia. E, obviamente, sofrendo muito pela falta de equipamentos, né, grampeadores, a inabilidade e a inexperiência com suturas manuais. Né? E eu posso dizer que, graças àquela experiência inicial de várias horas, nós conseguimos baixar o tempo para menos de 1 hora. E hoje, quando eu falo em cirurgia convencional, eu me refiro à laparoscopia. E na época a cirurgia convencional era aberta. Eu me recordo que na época nós fazíamos palestras sobre limites do método. Não sei se vocês se recordam, não é? A gente estabelecia regras, onde eu não deveria fazer. E hoje praticamente a gente ri a respeito daquelas afirmativas, porque hoje a gente raramente tem que abrir um paciente. Então é curioso como a evolução acontece com a experiência. Não é? Muito bem. Para, então, os que nos ouvem agora, nos veem agora, o que é uma cirurgia de FOB, cirurgia de capela? O que é um bypass de Whitcroft? O bypass do Whitcroft era um cotogástrico, um pouch gástrico pequeno, e que a anastomose, a união desse pouch com o intestino, era feito bem em cima, próximo lá do diafragma. O FOB e o capela, eles criaram um tubo às custas da pequena curvatura, e que facilitava a anastomose. E eles introduziram o uso de um anel, eu diria mais uma banda do que um anel, não é? Que de início era uma banda de silástico, era um tubo, que muitas vezes aproveitava material da cirurgia cardíaca e reesterilizava, e que esse anel ou banda servia para a contenção do bolo alimentar. Então o indivíduo se alimentava e aquilo era um obstáculo para que o esvaziamento desse cotogástrico fosse feito lentamente. Depois, o próprio Dr. Capella começou a usar, em vez do anel, usava uma tela de Marlex, que seria um tipo de uma gravata em volta desse pequeno estômago. Então eram essas diferenças, o tamanho do cotogástrico e o uso do anel. FOB preconizava um cotogástrico que acabava em bico de flauta. Capella fazia um cotogástrico que era transversal. E esta briga ficou na literatura, nos congressos, etc. A cirurgia do FOB e a cirurgia do Capella. Aí, aqui no Brasil, nós fizemos as pazes, passamos a chamar de FOB e Capella, até por sugestão do Dr. Garrido. E hoje pertence à história, porque ninguém mais usa aquela banda, não faz diferença. Então, na realidade, cirurgia de FOB, cirurgia de Capella, FOB e Capella, nada mais são do que bypass com pequenas diferenças técnicas que visam o mesmo objetivo, que é permitir uma melhora na qualidade de vida e na perda de peso. Nós estamos recebendo alguns comentários e perguntas. Kelly Cacabarodzi, difícil falar seu nome, mais difícil que o meu ainda. Renata Gerber
Boa sorte na cirurgia para os que vêm e para aqueles que já fizeram. Bom saber que estão bem. E estamos prontos a receber perguntas pelo Facebook, não é isso? Nós, dinossauros, não entendemos tão bem dessas coisas modernas, mas sabemos que é o Facebook. Recebemos aqui uma mensagem do Juliano Canavarros, do Mato Grosso, e agradecendo a sua presença lá, iniciando a cirurgia por lá, assim como o Cássio, que também nos felicita. As outras perguntas, quando vierem, serão também respondidas na medida do possível. Bom, vamos voltar ao nosso bypass e as suas novidades, as inovações, os avanços, como foi a laparoscopia. No finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, nós tivemos a oportunidade de ter acesso a uma técnica que é a banda gástrica, que na época parecia um avanço, mas eu lembro bem que o professor Garrido falou, não se preocupe, já vai cair o bypass que vai continuar. Como é que foi a sua impressão com a chegada do que foi durante um tempo curto, mas que foi a cirurgia mais feita nos Estados Unidos, na Europa, na Oceania, enfim, o mundo assumiu. E qual é o aprendizado que a gente tem com esse tipo de situação, uma técnica explosiva e que depois desaparece? Isso foi muito interessante e muito ilustrativo de como às vezes caminha o progresso na cirurgia, na medicina em geral. A banda gástrica reproduzia por via videolaparoscópica o que é a antiga gastroplastia vertical com anel, primeira operação que teve grande sucesso, proposta por Mason, puramente restritiva, criava uma pequena bolsa acima de uma restrição mecânica determinada por um anel. O que a banda fazia era reproduzir isso por via videolaparoscópica com o artifício de usar uma prótese de silicone regulável. Como a primeira delas, a gastroplastia vertical, que era feita por via aberta, se mostrou falha, mostrou muitas recidivas, e foi sendo abandonada depois de menos de uma década de uso, era previsível que a banda seguisse o mesmo caminho, porque o princípio era o mesmo. Isso foi acontecendo, primeiro, onde essa técnica se generalizou inicialmente na Europa, na Austrália e Nova Zelândia, principalmente, e depois nos Estados Unidos. E aí vieram as recidivas, e hoje a gente está bastante convencido de que aqueles procedimentos que se baseiam em pura restrição mecânica levam com muita frequência à recidiva da obesidade. Porque os pacientes encontram alternativas de ingerir muitas calorias com alimentos líquidos ou pastosos. Então, o grande salto tecnológico que foi a videolaparoscopia, que quando utilizado no bypass gástrico, apenas confirmou a estabilidade dessa operação, até hoje uma das preferidas, no caso da banda gástrica, apenas repetiu-se a experiência de muita recidiva com pura restrição mecânica. Eu sempre tive um pé na frente e outro atrás de referente à banda gástrica. Não me neguei em fazer. A minha experiência pequena, na época, uns 150 doentes mais ou menos. Mas eu me reportava ao passado, eu me lembrava do antigo anel de Angelschik, que era um anel parecido com uma banda colocada na junção esôfago-gástrica para tratamento de doença do refluxo gastroesofágico.
E foi abandonado justamente porque era um corpo estranho, fazia erosão, fazia lesão local. E depois, antes da banda gástrica ajustável, a literatura mostrava, por exemplo, a banda fixa de Molina, que também não adiantava, o doente não resolvia o seu problema, elas erosavam, causavam dano. Então, quando eu comecei a fazer essa banda gástrica ajustável laparoscópica, fui meio carregado pelo modismo científico, e em congressos, indivíduos respeitáveis estavam fazendo, eu então me entreguei. E, na verdade, sempre lembrando do passado. Em medicina, muitas vezes, a gente esquece do passado. Se a gente olhar no passado, a gente evita erros do futuro, né? Então, hoje a gente vê progressos, falando um pouquinho de progressos, não é? Por exemplo, o clipe gástrico, que está sendo um método que está pegando em alguns lugares. É um clipe enorme de plástico vertical aplicado no estômago que delimita um volume semelhante ao sleeve e que na parte mais inferior deixa o grande estômago esvaziar para o tubo gástrico para não fazer uma retenção de suco gástrico. Se nós formos olhar no passado, isso na década de 80 já foi feito e deu errado. Estão lançando agora, né? E se nós formos olhar, existem muitas técnicas novas que se fundamentam em coisas do passado e que os atuais inventores não olham a história e cometem os mesmos erros. Nós somos muitas vezes levados pelo entusiasmo de novos métodos, pela mídia e também pela indústria. A indústria que ela tem interesse em desenvolver técnicas, mas a qualquer custo. Então nós temos que ter muita cautela quando nós vemos progressos, coisas novas, não é? Para não repetir erros do passado. Me parece que essa afirmativa é o mais importante. Grandes novidades explosivas nem sempre trazem grandes benefícios e a meta nossa final é o nosso paciente que tenha bom resultado. Então, é importante conhecer o passado para não repeti-lo, principalmente nos erros que foram do passado. Estou aqui recebendo algumas perguntas, uma das quais eu vou responder direto, que a Mayra pergunta como é que o grampeador entra pela boca e isso dá dor. Não é exatamente, Mayra. Existe um grampeador circular que ele se divide em duas partes, o grampeador, a parte principal, e uma ogiva circular. E essa ogiva que entra pela boca, não o grampeador como um todo, e acho que hoje no Brasil ninguém mais usa esse método. Nós tentamos copiar o que os americanos faziam, mas foi muito difícil. A pergunta seguinte, da Elaine Flor, ela fez uma gastrectomia vertical 4 anos atrás, teve um reganho de 90%, aí ela fez o que diz aqui SWIFT, deve ser um switch duodenal, e emagreceu só 5 quilos na dieta líquida, e o médico diz que não tem outra solução. Obviamente, ninguém vai te consultar à distância, até mesmo porque o conselho não permite consulta que não seja pessoal. Mas vamos escutar, genericamente, um paciente que volta a ganhar peso com a gastrectomia vertical. Esse é o nome brasileiro do sleeve. E transforma em alguma outra coisa. É esperado que a perda de peso seja semelhante ou complete essa perda de peso? Recuperar peso pode acontecer após qualquer operação. Não existe nenhuma técnica imune à recidiva da obesidade. Obesidade é uma doença de causa múltipla. Variada, não é só determinada por um fator. Mesmo que se associem alguns mecanismos em certos procedimentos, às vezes ocorre a recidiva. Na verdade, todas as técnicas de cirurgia bariátrica constituem instrumentos para facilitar ao paciente conseguir reduzir peso e se manter. Não basta operar. Não existe técnica perfeita. É necessário ser operado e ser acompanhado e procurar
utilizar da melhor forma em seu benefício aquela operação que foi feita. Então, algumas operações permitem mais facilmente a recidiva da obesidade, outras menos. Daquelas que você está comentando, o duodenal switch é uma operação muito radical. Associa restrição correspondente ao sleeve com má absorção. Mas não há técnica que a imaginação humana não consiga superar quando decide dar um jeito de se alimentar com mais energia ingerida do que aquilo que o seu organismo gasta, aí acaba voltando. Então é preciso ser operado e ser acompanhado. Tão importante quanto a operação é o acompanhamento. Essa foi uma das grandes lições que nós todos aprendemos ao longo das nossas experiências com a cirurgia bariátrica. Nessa mesma linha, o nosso amigo Fábio Viegas, boa noite, Fábio, lá do Rio de Janeiro, comenta que alguns cirurgiões estariam defendendo o uso do anel em pacientes que voltaram a ganhar peso, tiveram recidiva. E ele pergunta se é uma tendência, se realmente o anel tende a voltar na prima operação ou em reoperações. Marquezinho. Veja, vamos falar da gastrectomia vertical, do sleeve. Depois falamos no bypass. Muitas vezes o paciente submetido à gastrectomia vertical, o sleeve, ele reganha peso por razões anatômicas ou por doença básica chamada doença da obesidade. Se é por razão anatômica, muitas vezes essa ressecção deixou um estômago muito largo e deixa fundo gástrico. Ora, se o princípio da gastrectomia vertical é retirar grelina e facilitar o esvaziamento rápido do estômago para estimular o intestino na produção dos hormônios intestinais anorexígenos, se nós deixamos um sleeve muito largo, nós vamos estar produzindo grelina e nós vamos estar mantendo o retardo do esvaziamento, porque quanto menor é o tubo, mais rápido ele estimula a produção hormonal, que esse é como funciona a cirurgia, que não é só restritiva. Muito bem. Então, quando o paciente tem um sleeve, ou ele tem um duodenal switch, que também tem o sleeve, que é parte da operação, nós temos que analisar fatores anatômicos. O primeiro, o tamanho do estômago. Muitas vezes, o radiologista mostra um fundo gástrico muito exuberante. Outras vezes, o endoscopista consegue colocar um endoscópio nesse estômago do sleeve e fazer uma manobra em U. Para fazer uma manobra em U num sleeve bem feito, não consegue. Então, são estômagos grandes, que precisam, muitas vezes, fazer o recorte, o re-sleeve. Outras vezes, são comprimentos do intestino que são mais ou menos corretos, que podem ser resultantes disso. No entanto, se nós olharmos o reganho de peso, atrás disso, muitas vezes, nós temos um transtorno de humor, um transtorno do comer compulsivo, que é um problema de ordem psiquiátrica e de neurotransmissores, e que necessita tratamento médico com um psiquiatra, não mais com cirurgião. Outras vezes nós temos o problema genético, que nós temos que lutar contra aquilo que a natureza estabeleceu. E outro fator que é o grande inimigo de cirurgias bariátricas é o álcool, o uso da bebida alcoólica, que é uma forma de estragar qualquer operação. Agora, usar a banda. Eu acredito que usar a banda com o que nós vivemos do passado, mostrando que não adianta, é repetir o passado. Se já foi usado no passado, querer reviver uma coisa que foi provado que não funciona, na minha lógica, eu acho que não é correto. Esta banda, no bypass gástrico, que então chamava-se cirurgia de Fobbe e Capella, também mostrou que não era efetiva,
Querem alguns, hoje, operar o doente e botar banda para voltar a perder peso. Mas é chover no molhado, porque a causa, muitas vezes, não é anatômica. A causa é de origem de neurotransmissores, de hormônios e de genética. Então, eu acredito, eu não boto muita fé em bandas a serem colocadas depois em sleeves e em bypass. E duodenal switch. Duodenal switch é a cirurgia que mais mantém perda de peso. Se o paciente tem duodenal switch e está ganhando peso, ou o estômago ficou muito grande, ou o desvio do intestino não está na medida recomendada. Daí não é um duodenal switch. Muito bem. Kátia Hessel pergunta se depois de reganhar ou recidivar o peso, pode perder peso. Mais ou menos já foi respondido. Tem que definir a causa, se é emocional, se é anatômica da cirurgia, se é técnica. E não é o estômago que cresce, mas sim a adaptação que ocorre. Então, sim, pode perder peso, procure o especialista, ele vai poder avaliar o porquê dessa retomada do alto peso. Dentro dessa linha de mudanças e progresso da cirurgia bariátrica, em 2003, um autor canadense-americano mundial publicou essa cirurgia que os americanos chamam de sleeve gastrectomy, que é a gastrectomia vertical, como nós chamamos aqui, que a cirurgia foi registrada com esse nome no Brasil. E nessa publicação, onde aparece pela primeira vez essa cirurgia como uma cirurgia independente do duodenal switch, da onde ela provém. De 2003 para cá, muito se estudou, muito se aplicou essa técnica. Hoje é a mais realizada nos Estados Unidos. No Brasil deve estar em torno de 40% das cirurgias em nosso meio, semelhante ao que o resto do mundo faz. Vocês entendem que a gastrectomia vertical realmente foi um avanço? E, assim entendendo, qual é o grande avanço que ela traz na cirurgia bariátrica? Marquezine, por favor. Veja, eu acredito que toda técnica que simplifica o tratamento e obtém um resultado é válida e é um avanço. Então, eu acredito que o sleeve é um avanço. Agora, as origens do sleeve. O Dr. Michel Gagné estava fazendo um duodenal switch e não conseguiu terminar a operação, porque a doente não estava bem. Então, ele parou a cirurgia na metade. E justamente parou quando ele tinha acabado de fazer o sleeve. Então, não mexeu no intestino. Então, era uma meia operação. Ela não era uma operação inteira. Tanto é que o início da literatura cirúrgica chamava de staged operation, operação feita em estágios, prometendo então que o doente voltaria para a mesa cirúrgica depois para completar. Só que a perda de peso foi tão satisfatória que não se voltou para operar esse doente. Então, uma cirurgia que nasceu de uma primeira que não pôde ser completada e que chegou a ser chamada de meia operação, passou a ser uma operação inteira. E eu acredito que pegou bem nos Estados Unidos, como no mundo inteiro, porque ela simplificou aquilo que muitos cirurgiões tinham dificuldade, que é a necessidade do domínio técnico da laparoscopia e das suturas endoscópicas. O indivíduo tem, na hora que ele tem que pegar um porta-agulha, uma agulha e costurar lá dentro, nem todos têm essa habilidade. Então, existe aquela tendência, não, eu vou fazer essa porque ela agride menos, é mais simples, mais fácil e obtém o mesmo resultado. E começa, então, o paciente a perder peso parecido ou quase igual ao bypass. Só que o tempo vai ser o grande juiz. Por que vai ser o grande juiz? Porque o indivíduo vai conseguir se adaptar à limitação anatômica e vai conseguir enganar a operação. Tanto é verdade que o bypass gástrico, ou Fabry-Capella, como queira ser chamado antigamente, o dumping é um mecanismo de proteção do reganho de peso, ou como o Dr. Berti gosta que chama de reganho, da recidiva de peso, justamente porque o paciente não consegue ingerir. Agora, um sleeve, eu tenho visto na minha experiência, que os doentes acabam se adaptando, acabam pondo grandes volumes calóricos de forma pastosa.
e o volume que vai, porque funciona como um funil. Então eu acredito que no futuro, 10, 15, 20 anos depois, o resultado vai ser diferente do bypass. Eu acredito. Agora, é a cirurgia mais feita porque é menos agressiva, mais rápida, apesar que o índice de complicações de morbimortalidade é igual ao do bypass. Professor Garrido, aqui, aproveitando essa deixa, a Renata Lírio pergunta se a gastrectomia vertical seria aplicável em pacientes acima dos 40 de índice de massa corpórea, ou aí seria o espaço exclusivo do bypass? Olha, Renata, há controvérsia sobre isso. Alguns autores apontam para perdas de peso tão eficientes com a manga gástrica ou sleeve ou gastrectomia vertical como no bypass. Na nossa experiência pessoal, a minha impressão, o levantamento que a gente tem, embora nós não tenhamos um enorme volume de gastrectomia vertical no nosso grupo, há uma perda um pouco maior entre os pacientes que fizeram o sleeve. Nesse sentido, os pacientes mais obesos, especialmente superobesos, na minha visão, se beneficiariam mais do bypass do que do sleeve. Mas essa não é a maior limitação, a meu ver, da gastrectomia vertical. A gastrectomia vertical é muito ruim para quem tem refluxo gastroesofágico, que não é uma situação rara, ao contrário, é muito frequente nos grandes obesos que nós operamos. Porque a destruição do mecanismo antirrefluxo normal, ou parcialmente normal naquele operado, e a persistência do piloro funcionante levam a um aumento maior da pressão na câmara do sleeve do que a do bypass, que é aberta. Então, há, via de regra, uma piora do refluxo gastroesofágico naqueles que já têm o refluxo. Alguns até relatam que não tinham refluxo e passam a ter refluxo. Então, acho que essa é a maior limitação da gastrectomia vertical. Ela tem vantagens. O fato de o trajeto alimentar ser mais natural, o alimento passa pelo duodeno, apresenta vantagens, por exemplo, para quem tem tendência à anemia. A absorção do ferro é mais eficiente no duodeno. Então, eu entendo que a gastrectomia vertical tem o seu lugar, que cada paciente deve ser examinado e considerado individualmente para se escolher entre essas que são as duas técnicas mais frequentemente usadas hoje no mundo inteiro. Nós estamos sempre nos atendo a duas técnicas, que é o bypass gástrico com algumas variantes e a gastrectomia vertical. Na realidade, aqui no Brasil, 4 técnicas são regulamentadas pelo Conselho Federal, portanto, tem autorização de uso em clínica, na prática clínica. A banda gástrica já foi citada como uma técnica de resultados muito pobres, então está abandonada. E o professor Marquezini falou no duodenal switch, são as derivações biliopancreáticas que associam uma parcela, pelo menos, de restrição com desabsorção, que são usadas em pacientes de uma maneira excepcional, visto que o risco de desnutrição é maior nesses pacientes. Então, as duas técnicas realmente que mais se utilizam, o bypass gástrico e a gastrectomia vertical, e são as duas que são regulamentadas no nosso meio. Novamente, um grande amigo, Flávio Pata, escreve aqui, agradecendo os seus ensinamentos da cirurgia aberta, muito gentilmente me cita como orientador em videolaparoscopia, e pergunta
sobre a robótica. Onde que vocês entendem que a robótica trouxe inovações ou trouxe vantagens no mundo atual? Estou falando no robô que nós temos acesso hoje. A nova geração indiscutivelmente vai trazer coisas fantásticas como a inteligência artificial associada ao robô. Mas o que nós temos hoje, na verdade, é um robô que reproduz os nossos movimentos. Como é que vocês entendem? Vamos começar pelo Marquezine, depois tem uma outra pergunta aqui que eu vou passar para o Garrido. Veja, quando eu senti que a robótica era algo que veio para ficar, eu estive aqui em São Paulo fazendo um curso de robótica, não para operar, mas para aprender. E fiquei encantado. Mas, no meu ver, até aquele momento, eu estava vendo um método facilitador para o cirurgião, não para o paciente. Porque um paciente que tem um cirurgião hábil, ele faz uma cirurgia com o mesmo resultado clínico de um paciente submetido à cirurgia com robô. Então, eu não vejo diferente, no momento, vantagem para o doente. Eu vejo vantagem para o cirurgião, porque é um método que facilita para o cirurgião movimentos com os instrumentos, a visão, a profundidade, o controle de tremores, não é? Enfim, no momento ele é mais um brinquedinho para o cirurgião do que para o paciente. Mas com os avanços que vêm de inteligência artificial, de métodos de visualização, de estruturas, de identificação de estruturas através de metodologia de imagem, então eu acredito que isso vai fazer uma diferença muito grande no futuro. Então eu acredito que hoje, o cirurgião de hoje, que está se projetando nas próximas décadas, ele tem que aprender a mexer com robótica. No momento, eu acho que o público está olhando isso mais sob a visão de marketing. Porque o leigo, ele não sabe o que é isso. Mas quando eu falo em robótica, ele quer ser operado pelo robô. Então não existe uma conscientização do leigo do que é o método realmente. Agora, eu acredito que veio para ficar e, no futuro, com o desenvolvimento de inteligência artificial, talvez o grande número das cirurgias mais complexas serão feitas por robô. Não faz sentido nas cirurgias mais simples. Então, podemos entender que o robô, no momento, é um caminho para um futuro brilhante da inteligência artificial na cirurgia. E hoje, para aqueles que não conhecem o sistema, o robô nada mais é do que uma laparoscopia, onde o cirurgião, ao invés de segurar a pinça diretamente, tem entre ele e a pinça um robô que facilita alguns movimentos, mas na essência não traz grandes vantagens. Gostaria de fazer uma pequena interferência. Eu concordo com tudo isso que está sendo dito. É um caminho do futuro. Acho que devemos nos preparar para isso. Mas acho que já se delineiam alguns aspectos. Primeiro, aquilo que o professor Marquezine mencionou, a facilidade de visão tridimensional, a facilidade de alguns movimentos e a precisão maior de alguns movimentos, a comodidade para o cirurgião, que às vezes faz 5, 6 procedimentos no mesmo dia, e que realmente nos últimos, com a videolaparoscopia, pode ficar pela posição um pouco cansado, um pouco exausto. Isso pode prejudicar a qualidade da sua técnica. Nesse sentido, eu acho que o robô já trouxe mais conforto, mais precisão para o cirurgião. Isso é fundamental? Não é fundamental se o cirurgião é um brilhante cirurgião videolaparoscópico. Vai acrescentar pouco. Mas, digamos que a pessoa está começando a fazer bariátrica videolaparoscópica e bariátrica videolaparoscópica robótica. Ele vai ter mais vantagens com a robótica. Nós não estamos comentando
a questão de custos, de marketing. Estamos examinando mérito. Então, acho que vai ser, vamos dizer, vai democratizar a excelência do cirurgião, né? Vai diminuir a importância da expertise extraordinária do cirurgião, que hoje influi muito nos resultados da videolaparoscopia. Então, eu acho que tem o seu lugar. Em algumas situações, por exemplo, um superobeso pode ser bem mais cômodo e preciso fazer uma operação com o robô, se ele estiver disponível, se o paciente tiver acesso a isso, e se o cirurgião estiver preparado para fazer, tão bem quanto por vídeo. Ou em certas reoperações. Por exemplo, quando a gente tem que desfazer uma funduplicatura e fazer um sleeve ou um bypass. Desfazer essa sutura, quando bem feita, de uma funduplicatura, pode causar pequenas lesões na parede que podem levar a isquemia e fístula. Então, se os movimentos e a visão tridimensional vão ajudar a que o cirurgião possa fazer uma desmanche da funduplicatura com mais precisão, acho que é vantagem já hoje. Muito bem. Tem algumas perguntas muito específicas, Patrícia Freitas, Ronald Paim, Lorilma. Eu sugiro que vocês discutam isso com seus médicos, especialmente o Ronald fala sobre refluxo pós-gastrectomia vertical. O professor Garrido já comentou que essa cirurgia pode desencadear refluxo ou piorar em quem já o tem. Então, eu sugiro que esses casos específicos procurem os seus médicos. Nós não temos condições nem podemos discutir casos específicos aqui. Mas o Giovanni Pinotti faz uma pergunta muito interessante. Dentro da evolução da cirurgia bariátrica, começou a ter uma confusão muito grande. E hoje a sociedade chama a cirurgia bariátrica e metabólica. O que é bariátrico? O que é metabólico? Uma cirurgia aqui, a pergunta dele diz, a cirurgia bypass é uma cirurgia metabólica ou pode ser uma cirurgia metabólica? Então, para a gente entender um pouquinho melhor, qual a diferença entre cirurgia bariátrica e cirurgia metabólica? Professor Marquezine, podia nos clarear isso? Inicialmente, a definição. Então, vamos por partes. Por que bariátrica e metabólica? Porque, na época que começou-se a falar em cirurgia metabólica, o Dr. Garrido propôs que nós mudássemos o nome da nossa sociedade, que foi a primeira no mundo a mudar para a metabólica, certo? Por sugestão do Dr. Garrido, antes da sociedade americana, não é? Porque esse nome veio. Mas o que é a cirurgia metabólica? É a cirurgia que altera o metabolismo, que mexe nos hormônios, que mexe nos mecanismos neuroendócrinos, que vão propiciar a perda de peso e o desaparecimento ou controle de doenças associadas, tipo diabetes, hiperlipemia, assim por diante. Mas a bariátrica, o que significa bariátrico? Baros, né, vem do grego, que significa pressão, significa peso. Né? Como tem o geriátrico, do geronto, que é o velho, o pediátrico, do infantil, tem o do peso, que é o bariátrico. Agora, se eu tenho um paciente com excesso de peso, mas não tem nenhuma doença associada, eu poderia dizer, não, esse é só bariátrico. Não, é também metabólico. Por quê? Porque existem alterações metabólicas no indivíduo que não apresenta, que é obeso e ainda não apresenta doença associada. Então, eu acho que é uma redundância, um pleonasmo, dizer bariátrica e metabólica, mas ficou tradição, porque o Dr. Garrido, primeiro no mundo a mudar o nome da sociedade, os americanos em seguida fizeram e o mundo inteiro mudou. Mas, no meu ver, é redundância. Eu preciso me defender um pouco.
Eu acho que cirurgia bariátrica e metabólica são a mesma coisa. No fim, são exatamente os mesmos procedimentos. Por quê? Se você faz uma operação para perder peso e perde peso, você tem um efeito metabólico da sua perda de peso, independente dos outros efeitos que possam existir. O simples acúmulo de gordura tem efeitos metabólicos sobre o organismo. E quando você, por qualquer método, com ou sem cirurgia, emagrece, você melhora do seu metabolismo. Então, se uma cirurgia é bariátrica, ela é metabólica. Desde as primeiras operações, que nem são mais usadas, o bypass jejunal, operação de Paine, os resultados mais espetaculares eram mostrados naqueles pacientes que eram diabéticos graves e melhoraram, que tinham grandes taxas de colesterol e triglicéridos e melhoraram. Então, o que aconteceu é que, junto com a chegada dos conhecimentos dos hormônios do aparelho digestivo e dos efeitos que a cirurgia bariátrica tinha sobre eles, despertou grande interesse o fato de alguns desses hormônios, GLP-1, por exemplo, terem também efeito sobre a produção de insulina no pâncreas. Isso causou tamanha excitação entre aqueles que pesquisavam, que começou a surgir a ideia de que o mais importante é o que melhorava-se o metabolismo. Verdade, importantíssimo. Diabetes é grave, hiperlipemia é muito grave, assim por diante. Mas também é grave a sobrecarga a uma artrose de joelho, também é grave a apneia do sono, que não tem nada a ver com o metabolismo. Então, cirurgia metabólica e cirurgia bariátrica são os mesmos procedimentos e os efeitos são bariátricos e metabólicos. Como havia grande entusiasmo, vislumbrou-se a possibilidade de começarem a fazer uma sociedade de cirurgia metabólica, que seria simplesmente uma outra sociedade da mesma coisa. Então, nos reunimos e achamos por bem que a nossa sociedade podia ser bariátrica e metabólica. A IFSO adotou o mesmo critério, por minha sugestão, e até a cirurgia, a sociedade americana também, seguindo a nossa, adotou o mesmo. Então, na realidade, cirurgia bariátrica, cirurgia metabólica, as mesmas técnicas usadas com intuitos primários diferentes e intuitos secundários semelhantes, mas o que é importante deixar bem claro que a ideia de que eu possa operar, por exemplo, um diabético magro, por isso utilizar uma cirurgia puramente metabólica, ainda não é uma realidade. Não se opera diabéticos magros. Aqueles diabéticos, mesmo com obesidade leve, obesidade grau 1, respondem bem às cirurgias metabólicas ou metabólico-bariátricas, ou como quiser chamar. Mas vão perder peso. Mesmo magros vão perder peso. Vão perder peso, mas a resposta da diabetes é muito pobre nesses pacientes, portanto, não se opera pacientes magros diabéticos. Tem aqui uma mensagem para o professor Garrido, do João Parra, de Santa Cruz da Serra, que manda abraços. Como vai, João? Aí estamos chegando já na fase final dessa discussão, tem muita coisa ainda a ser discutida, mas duas perguntas vêm de encontro a um item que nós queríamos discutir ainda hoje. Uma pergunta sobre o uso, o que é argônio, a Maria Ângela pergunta o que é argônio, e nós vamos colocar essa questão do argônio junto com outras perguntas que apareceram, se a endoscopia ou a cirurgia por boca. Rodolfo Vasconcelos pergunta sobre procedimentos endoscópicos e se essas cirurgias endoscópicas estão aí, como é que anda o resultado. Então, eu vou colocar a pergunta inicialmente genérica sobre
o acesso endoscópico à cirurgia bariátrica, como vocês veem o futuro, e, por favor, vamos responder a Maria Ângela sobre a questão do argônio. Começamos pelo argônio. O que é o argônio? O argônio é um gás que ele é condutor de eletricidade. E o método chama-se fulguração por plasma de argônio. Então, em vez de eu colocar um eletrodo, ou seja, um fio elétrico para cauterizar, eu uso o jato do gás para levar a eletricidade e cauterizar. Qual é a vantagem do argônio? É que a eletricidade que é carregada pelo gás argônio, ela não penetra mais que 2 milímetros e não tem perigo de perfurar a víscera. Então é um cautério feito com baixa penetração. Ele é usado para métodos endoscópicos, que agora nós podemos falar sobre o uso da endoscopia na complementação ou na substituição de métodos bariátricos e metabólicos. Os métodos endoscópicos hoje estão crescendo de uma forma muito rápida. O uso do argônio, ele serve para cortar vísceras por dentro, ele serve para cauterizar vísceras por dentro, ele serve para estreitar vísceras por dentro. Por exemplo, paciente com bypass gástrico, com uma anastomose entre o estômago e o jejum bem larga, pode ser cauterizada essa região, que ao cicatrizar vai estreitar e aumentar a restrição. Isso faz com que haja maior perda de peso. Mas o que tem sido mostrado pela experiência é que com o passar dos meses, aquilo dilata de novo, então esse método não é definitivo. Então, fulguração por plasma de argônio para reganho de peso em bypass gástrico. Outro exemplo. O paciente tem uma fístula pós-operatória e faz um grande abscesso embaixo do diafragma, subfrênico. E esse abscesso de difícil tratamento. Então, o que faz o endoscopista? Ele abre a parede do estômago, destampa esse abscesso e faz com que esse abscesso drene para dentro do estômago. E aí cicatriza de fora para dentro e a fístula fecha. Então, tratamento de fístula por plasma de argônio. Esse plasma de argônio pode ser utilizado também nesse método chamado sleeve endoscópico ou endossutura. Então, como é que faz? O plasma de argônio queima a mucosa gástrica, queima o estômago por dentro, depois vem o cirurgião com o aparelho de endoscopia e sutura a parede do estômago uma na outra. Porque foi queimado, então gruda uma parede na outra. Então isso serve para fazer um procedimento que imita o sleeve, que imita a gastrectomia vertical, que tem sido feito, mas já está mostrando maus resultados, porque aquilo descola e o paciente volta a ganhar peso. Outros métodos existem de balão intragástrico, balão duplo intragástrico, métodos que fazem plicatura de estômago na junção esôfago-gástrica, mas todos têm sido demonstrados com efeitos temporários. Eles voltam, depois os pacientes voltam a ganhar peso. Então tem que ficar bem claro que não é método definitivo e é um método apesar que o risco é baixo, mas geralmente são métodos muito caros. Então, método caro, resultado não é garantido, resultado temporário, eu tenho a impressão que isso é, como dizia o poeta, ave de curta e frágil asa. Quer acrescentar mais uma coisa, Gaia? Muito pouco. Eu acho que a endoscopia vai ter uma participação progressivamente maior na cirurgia bariátrica. Hoje já é muito importante que uma equipe tenha à sua disposição endoscopista de grande experiência nesse assunto, especialmente para as complicações. O Dr. Marquezine já mencionou algumas, dilatação da anastomose, fístulas, tudo isso pode ser tratado com bom resultado por endoscopia. A cirurgia primária por endoscopia vem caminhando, promete chegar a algum lugar, mas no estágio que nós estamos, para encurtar a nossa participação, ainda não convence. Muito obrigado pelas gentis palavras, Benta Borges da Silva, a nossa claque profissional, Denise Etienne,
minha querida esposa, manda os parabéns pela nossa participação. E com isso nós vamos encerrar, o nosso tempo se esgotou. Lembrando que esse é o último Bari Live desse ano, com a presença dos nobres presidentes e ex-presidentes da sociedade, e que novos temas e mais assuntos vão ser discutidos e debatidos no próximo ano, às terças à noite, aqui na sociedade. Muito obrigado a todos, obrigado pela atenção, obrigado aos dois por terem comparecido. Obrigado. E uma boa noite a todos. Bom. Cirurgia bariátrica, feita com responsabilidade, traz qualidade de vida.